Jesus antes de dormir, e deixe Ele te acalmar por completo nesta noite. Você já deitou à noite com o coração tão pesado que mesmo com os olhos fechados, o sono simplesmente não vem. Você já sentiu aquele silêncio que grita dentro de você, como se a noite trouxesse à tona todas as dores, medos e inseguranças que você tentou esconder ao longo do dia? E se eu te dissesse que existe uma oração capaz de transformar a sua noite inteira, que existe um momento de entrega silenciosa entre você e Jesus, que pode mudar completamente o que você sente agora? E se eu te dissesse que é justamente quando o mundo se cala, quando todos dormem e você se vê sozinho, que Jesus mais deseja te encontrar para te acalmar por completo? Sim, esta noite pode ser diferente de todas as outras, porque há um poder escondido, um segredo espiritual que poucos têm descoberto: o poder de orar com Jesus antes de dormir. Não é apenas uma reza rápida, não é apenas mais uma rotina, é um encontro sagrado, uma conversa íntima com aquele que conhece todos os seus pensamentos, antes mesmo que você diga uma palavra. É o momento onde o céu se inclina para te ouvir, e onde a paz que vem do alto pode invadir cada canto do seu coração cansado. Muitas pessoas vivem noites turbulentas, cercadas por pensamentos negativos, angústias profundas e feridas abertas. Elas se deitam com o corpo, mas a alma continua em guerra, e é aí que Jesus entra. Ele não apenas quer te dar descanso físico, ele quer tocar na raiz da tua inquietação. Ele quer entrar onde nenhum remédio, terapia ou palavra humana consegue entrar. Essa oração, feita com o coração aberto e entregue, pode ser a chave para o sono mais leve da sua vida. Não porque os problemas sumiram, mas porque a presença dele vai te envolver como um cobertor de paz. Você vai descobrir ao longo deste vídeo como os personagens bíblicos mais marcantes viveram suas noites. Noites de dor, noites de clamor, noites de encontros sobrenaturais com Deus. E você vai perceber que a noite não é o fim, é o início de uma revelação. O que Jesus quer te mostrar hoje não é só uma técnica de oração antes de dormir, é um segredo espiritual, como descansar verdadeiramente nos braços do Salvador, como transformar a sua cama em um altar, como fazer do silêncio da madrugada o ambiente perfeito para ouvir a voz que diz: não temas, eu estou contigo. Você não está assistindo a este vídeo por acaso o Senhor te trouxe até aqui, porque Ele conhece o peso que você carrega, o choro que você engole, os medos que você tenta esconder dos outros. Ele conhece a sua história e Ele quer reescrever o final da sua noite. Essa mensagem é para os cansados, para os aflitos, para os que se sentem perdidos, até mesmo dentro da própria fé. É para você que ora e mesmo assim sente um vazio. É para você que já não sabe mais o que pedir. Jesus te diz: vem a mim e eu te darei descanso. Hoje você vai aprender com a Bíblia como encontrar esse descanso. Vamos visitar momentos em que homens e mulheres de Deus viveram as noites mais difíceis de suas vidas, e como nessas horas, Deus se manifestou com poder e consolo. Vamos mergulhar juntos em histórias de transformação. Você vai entender que o sono do justo é mais que biológico, é espiritual, e que não existe travesseiro mais macio do que a certeza de estar sob. Mas antes, comente aqui, nos comentários, como um ato de fé: Senhor Jesus, eu entrego a minha noite em tuas mãos. E se você ainda não deu o like neste vídeo, faça isso agora, porque o YouTube entende que este conteúdo é relevante. Quando você interage e quando você curte e comenta, está ajudando essa mensagem a alcançar outras almas que, assim como você, precisam de uma noite de paz. Você estará evangelizando ao clicar nesse botão. E se você já fez isso, parabéns, você está se tornando um canal da Palavra de Deus. Olhe só que maravilhoso, milhares de pessoas usam esse canal como apoio espiritual diário. Para muitos esse vídeo é a única igreja que tem acesso. É por isso que a sua participação é tão importante. Juntos, estamos mantendo esta chama acesa. Antes de começar o estudo, escreva aqui nos comentários: paz em Cristo.
Este é o sinal de que você está com a gente nessa caminhada espiritual, de que você está disposto a buscar esse descanso divino. E se você ficar até o fim, a penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave para destravar uma bênção oculta em sua vida. Ao longo dos próximos minutos, vamos caminhar lado a lado pela palavra de Deus. Vamos refletir, orar e aprender com os que vieram antes de nós. Vamos entender porque a noite é um campo fértil para milagres. Vamos abrir o coração para ouvir o que Jesus tem a dizer. Este não é apenas mais um vídeo. É uma experiência espiritual. É um encontro com a paz que só Jesus pode dar. Agora feche os olhos por um instante, respire fundo e prepare-se, porque a jornada está só começando e Jesus está aqui, esperando para te acalmar por completo nesta noite. O clamor de Jesus no Getsêmani. Há uma noite registrada nas Escrituras que jamais poderá ser esquecida, uma noite silenciosa, porém carregada de uma tensão espiritual tão intensa que até o céu se calou para escutar o clamor do Filho de Deus. Era noite, e Jesus, sabendo o que o aguardava, decidiu orar, mas não era uma oração comum. Era um grito da alma, um clamor profundo nascido da angústia mais humana e da obediência mais divina que já existiu. O Getsêmani não foi apenas um jardim, foi o palco da batalha mais íntima entre a vontade humana e a vontade do Pai. E é justamente por isso que essa história nos ensina tanto sobre o poder da oração antes de dormir, porque como Jesus, todos nós enfrentamos noites em que o peso é grande demais, em que sentimos o cálice da vida transbordar. A Bíblia nos conta em Mateus 26:38 que Jesus disse aos seus discípulos: "A minha alma está profundamente triste, até a morte fiquem aqui e vigiem comigo." E então ele se afastou, caiu com o rosto em terra e orou. Sim, o próprio Jesus caiu em oração na noite mais escura da sua vida. Isso nos ensina que não existe vergonha em se sentir triste, abatido, cansado. Até mesmo o Filho de Deus passou por isso. Mas o que ele fez? Orou, buscou o Pai, derramou sua alma antes que a madrugada terminasse. Quantas vezes você, antes de dormir, sente essa tristeza sem nome, um peso no peito que ninguém entende, lágrimas que você não consegue conter, e tenta dormir a si mesmo sem orar, sem entregar, apenas tentando suportar? Mas Jesus nos mostra outro caminho. Ele nos convida a levar tudo isso até o Pai. Ele nos mostra que a oração não é uma fuga, é um enfrentamento espiritual. É ali, ajoelhado, que o fardo começa a sair dos ombros. A oração de Jesus não foi bonita ou ensaiada, foi real, dolorida, honesta. "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas logo depois, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Essa é a chave para dormir em paz. Entregar tudo, dizer o que sente sem máscaras, mas também se submeter à vontade do Pai. Porque a verdadeira paz não vem quando tudo muda. Ela vem quando o nosso coração muda, quando ele se alinha com os céus. E olha o detalhe: enquanto Jesus clamava, os seus discípulos dormiam. Sim, muitas vezes, você vai clamar sozinho. Vai parecer que ninguém entende, ninguém está acordado com você. Mas isso não significa que você está só. O Pai estava ouvindo Jesus, assim como ouve o seu clamor agora. O céu está em silêncio, mas não está distante. Ele está atento à sua oração nesta noite. Há algo poderoso neste relato. Jesus suou gotas de sangue de tanta angústia. Lucas 22:44. Isso nos mostra que Deus não despreza nossas dores mais profundas. Ele vê, ele sente, ele conhece a sua lágrima de cada noite. E mais ainda, Jesus já passou por isso. Por isso ele te entende como ninguém. Você não precisa esconder a sua dor antes de dormir. Você não precisa fingir que está tudo bem. Basta fazer o que Jesus fez: orar, derramar, entregar. E sabe o que aconteceu depois do Getsêmani? A Bíblia diz que um anjo apareceu e o fortaleceu. Você percebe? A oração atrai o céu à entrega, abre espaço para o consolo. O clamor da noite antecede o consolo da manhã.
A força vem depois da entrega. Talvez a sua noite esteja parecendo o Getsemane, escura, solitária, pesada. Mas hoje Jesus te chama para fazer como ele, ajoelhar e entregar, clamar sim, mas também confiar, porque a resposta vem, o consolo vem e o novo dia chegará. Comente agora como um ato de fé: Senhor, fortalece-me como fortaleceste teu filho naquela noite. Esse simples comentário pode ser o início de um novo tempo na sua vida. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outros que também estão enfrentando suas noites de Getsemane, pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas, que existe uma paz real disponível. Jesus está aqui e ele está te ensinando a descansar, como ele descansou mesmo, em meio à angústia, entregando tudo ao Pai. Seja honesto na sua oração hoje, diga o que sente, confesse os medos, as dúvidas e depois confie, porque há um anjo a caminho. Há uma força que virá do alto e há um Jesus que não dorme enquanto você ora. Agora prepare-se para o próximo passo desta jornada espiritual, porque o que você está aprendendo aqui pode mudar a forma como você dorme para sempre. O Salmo 4:8: Em paz me deito e logo adormeço. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Quantas noites você já se deitou pedindo exatamente isso: paz, um sono tranquilo, um descanso verdadeiro. E, no entanto, o travesseiro parece pesar mais que a cabeça. Os pensamentos giram como um vendaval. O silêncio da noite grita as dores que o dia tentou esconder. Mas este versículo, pequeno em palavras e gigante em poder, contém um dos maiores segredos espirituais sobre o descanso. Ele não fala apenas sobre deitar, fala sobre como se deitar em paz. E fala sobre dormir, mas não qualquer sono. É o sono que vem logo, um descanso imediato, sem tormentos, sem demoras. Davi escreveu este salmo em um contexto de angústia, de perseguição, de medo real pela própria vida. E mesmo assim, ele declara: em paz me deito. Como alguém cercado de perigos pode falar de paz? Porque Davi entendeu algo que muitos ainda precisam descobrir. A paz não vem da ausência de problemas. A paz vem da presença do Senhor. Não é o silêncio externo que acalma, é o silêncio interno nascido da confiança em Deus. A noite é um tempo delicado para muitos, é o momento em que o corpo repousa, mas a alma grita. É na escuridão que surgem os medos, as lembranças, as dúvidas. Mas Davi nos mostra que há um modo de blindar a mente antes de dormir: confiar no Senhor como sua segurança. Repare bem, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não é a tranca da porta, não é o número de medicamentos, não é a quantidade de dinheiro guardado. É só o Senhor. E é essa verdade que te convido a meditar agora. Você pode estar cercado de incertezas, pode não saber o que será do dia de amanhã, pode estar lidando com enfermidades, crises familiares, ansiedades profundas. Mas se você escolher confiar em Jesus antes de dormir, algo sobrenatural acontece. A paz te cobre como um manto. É por isso que orar antes de dormir é tão essencial. Não é um ritual qualquer, é uma declaração de rendição. É você dizendo: Senhor, eu não tenho controle sobre tudo, mas tu tens, e eu me entrego. A paz que Davi fala aqui é uma decisão espiritual. Ele não esperou os inimigos irem embora. Ele não esperou o dia clarear. Ele decidiu confiar e descansar ainda à noite. Sabe, às vezes, passamos tanto tempo tentando resolver tudo antes de dormir. Queremos que todos os problemas estejam organizados, todas as respostas resolvidas, todas as dores curadas. Mas o Salmo 4:8 nos ensina outra coisa. Não é resolvendo tudo que se encontra. Paz é confiando em quem pode resolver tudo. Deus não quer apenas te dar um bom dia. Ele quer começar a noite, quer transformar o seu momento de descanso em um altar de comunhão. Quer que você durma envolvido por sua presença. E se hoje você se sente distante dessa paz, se a sua mente está agitada, se o coração está ferido, então faça como Davi, feche os olhos e declare: Senhor,
Só tu me fazes viver em segurança. Não é uma frase mágica, é um ato de fé, uma entrega real. Talvez você nunca tenha feito isso, orar com sinceridade, antes de dormir, entregando seus medos, seus planos, suas dores. Mas hoje Jesus está te convidando. E se você aceitar, essa pode ser a melhor noite da sua vida espiritual. Porque quando você confia, a paz entra. Quando você se entrega, o sono vem. Quando você crê, o medo vai embora. Jesus está dizendo a você agora: eu sou a tua paz. Eu sou a tua segurança, vem descansar em mim. Você não precisa mais lutar sozinho na escuridão. Jesus está à sua cabeceira. O Espírito Santo está sussurrando promessas sobre você. E enquanto você ora, os céus trabalham. Enquanto você se entrega, anjos se movem. Enquanto você dorme, Deus vela por ti. Seja como Davi, encerre o seu dia com confiança. Deite-se com fé, durma com Jesus. Elias na caverna quando o medo chega à noite. Há momentos em que a noite não é apenas ausência de luz, é presença de medo. Há noites em que a escuridão exterior reflete a sombra interior de quem perdeu a coragem, de quem não vê mais saída, de quem sente o peso da caminhada e deseja apenas desaparecer. Elias viveu uma dessas noites. Ele, um profeta usado, destemido, que enfrentou centenas de profetas de Baal e viu fogo descer do céu diante de todo o povo. Foi o mesmo homem que logo em seguida fugiu com medo após a ameaça de Jezabel. Elias se viu consumido por um medo que nenhuma espada poderia cortar, por uma angústia que nenhuma vitória recente poderia apagar. E o que ele fez? Correu, se escondeu, se isolou. E ali dentro de uma caverna, entregou-se ao desânimo. A noite chegou, não apenas ao seu redor, mas dentro dele. Quantos de nós já não fizemos o mesmo? Enfrentamos batalhas, vencemos desafios, parecemos fortes aos olhos dos outros, mas à noite, quando ninguém vê, nos escondemos dentro de cavernas emocionais, e ali, como Elias, queremos desistir, queremos dormir e não acordar mais, queremos fugir de tudo e de todos. A Bíblia diz, em 1 Reis 19:4, Elias foi até o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e orou: já basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. É uma oração dura, sincera, um desabafo de quem está cansado demais para continuar. Mas veja, a resposta de Deus. Ele não condena Elias, ele não o acusa de falta de fé, ao contrário. Deus o alimenta, envia um anjo, cuida de seu corpo, depois o conduz à caverna e ali o visita. E é nesse ponto que a história se transforma. Elias esperava que Deus falasse no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nada disso. Em vez disso, ele veio em um sussurro suave, uma voz mansa e delicada no meio do silêncio da noite. Sabe por quê? Porque Deus sabia que Elias não precisava de espetáculo, ele precisava de consolo. E Deus ainda age assim. Às vezes esperamos que ele venha com grandes sinais, com milagres visíveis, mas na noite escura da alma, ele vem em silêncio, sussurrando, paz, trazendo alívio, oferecendo abrigo. A caverna pode parecer um fim, mas com Deus ela é um recomeço. Hoje talvez você esteja nessa caverna, talvez o medo te fez fugir, o cansaço te empurrou para a solidão, a pressão da vida te colocou contra a parede. Talvez você esteja escondido querendo sumir, mas Jesus te encontra aí. Ele entra na tua caverna e não vem para te acusar, vem para te renovar. Observe que antes de dar novas instruções a Elias, Deus cuidou do seu descanso, deu alimento, deu sono, e só depois direção. Isso nos ensina algo precioso, antes de exigir que você levante. Deus quer te restaurar. Não se culpe por estar fraco, não se envergonhe por querer parar. O Senhor conhece o seu limite, e nesta noite Ele te visita com uma brisa suave, um toque invisível que penetra onde palavra alguma pode alcançar. Ele entra na tua caverna e sussurra: o caminho ainda não acabou. Eu ainda tenho planos, levanta, porque há mais para viver. Essa palavra é para você que se escondeu, que se calou,
que parou de sonhar. Jesus está entrando agora, neste exato momento, na caverna da sua alma. Ele está dissipando a escuridão com sua luz suave. Ele está curando as feridas do seu coração. Ele está dizendo: eu não te abandonei. Eu estive com você o tempo todo. Antes de dormir hoje, lembre-se de Elias, um homem como você, forte e fraco, valente e assustado, mas amado por Deus. E se Deus restaurou Elias, Ele pode restaurar você. Há noites em que tudo o que precisamos é de um toque sutil do céu, e essa noite pode ser uma delas. Feche os olhos e ore: Senhor, entra na minha caverna e fala comigo no silêncio, renova-me com tua voz suave. Que esta noite seja um ponto de virada, que o medo ceda espaço à fé, que a angústia dê lugar ao consolo, que a caverna não seja mais o fim, mas o lugar onde você ouviu Deus te chamar novamente para o caminho. Você não vai dormir como entrou neste vídeo, há uma presença te visitando agora, e há um novo amanhecer se aproximando. O descanso de Jesus no barco, em meio à tempestade. Imagine isso. O céu escurece de repente, as nuvens se fecham, e os ventos começam a uivar. As ondas crescem como muralhas em pleno mar da Galileia. Os discípulos gritam, lutam contra a força da água, jogam as redes fora, tentam salvar o barco da destruição iminente. E enquanto tudo isso acontece, Jesus está dormindo. A cena descrita em Marcos 4, 35, 41 é uma das mais intrigantes e reveladoras de toda a Escritura. Ela nos mostra que o descanso verdadeiro não é a ausência de tempestade, mas a presença da paz em meio à tempestade. E essa paz tem um nome: Jesus. Quantas vezes você já se sentiu como aquele barco sacudido de um lado para o outro, prestes a afundar, a sua mente cheia de pensamentos, seu coração apertado de ansiedade? O dia acabou. O corpo pede descanso, mas a alma está em guerra, e a pergunta que ecoa é: Senhor, o Senhor não se importa que estamos perecendo? Os discípulos gritaram essa frase, e talvez hoje seja a sua vez de gritar. Só que Jesus está no barco. Ele não saiu, Ele não te abandonou. Ele está aí mesmo que aparentemente esteja dormindo. Mas por que Jesus dormia? Porque ele confiava. Ele sabia que não era a força do vento que determinava o rumo daquele barco, mas a soberania do Pai. Ele dormia não por desprezo aos discípulos, mas para nos ensinar que o descanso é uma escolha de fé. Enquanto os discípulos estavam com os olhos nas ondas, Jesus tinha os olhos fechados, mas o coração aberto ao céu. Aqui está um segredo poderoso para a sua vida espiritual e para suas noites sem paz. Enquanto você olha para a tempestade, o medo cresce, mas quando você olha para Jesus, a fé se levanta. Jesus se levantou do seu descanso e com apenas 3 palavras acalmou toda a tempestade. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E tudo cessou: silêncio, bonança, tranquilidade. Então ele olhou para os discípulos e perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta ecoa até hoje. Por que tememos tanto, mesmo sabendo quem está no barco conosco? Quantas noites você passa inquieto, carregando no peito uma tempestade, sem lembrar que Jesus está bem ao seu lado? E se em vez de lutar contra as ondas, você descansasse com Ele? E se em vez de orar desesperado, você deitasse com a confiança de quem sabe que nenhuma tempestade dura para sempre? Quando Jesus está presente, você pode estar atravessando um mar agitado, agora problemas familiares, enfermidades, dívidas, solidão, insônia. Mas o Senhor está contigo, e Ele quer te ensinar a descansar, mesmo quando o mundo parece ruir. Dormir é um ato de confiança. Você fecha os olhos, sem controle sobre o que acontece lá fora, mas quem confia em Jesus sabe mesmo enquanto você dorme. Ele vela, Ele guarda, Ele acalma. Hoje, antes de se deitar, olhe para o céu da sua alma e diga: mesmo em meio à tempestade, eu confio em Ti, Senhor. Ensina-me a descansar contigo no barco. A paz que Jesus carrega não é passageira, não depende das circunstâncias, ela é firme, constante e invencível.
e ela está disponível para você agora. Jesus não repreendeu os discípulos por terem medo. Ele os desafiou a crescer na fé. E é isso que ele faz contigo. Agora ele te convida a fechar os olhos com confiança, a respirar fundo, a entregar o leme do barco da sua vida a ele, porque a verdade é simples e poderosa. Quem tem Jesus no barco não naufraga. O mar pode rugir, as ondas podem bater, mas o barco não vai afundar, porque quem o sustenta é aquele que tem autoridade sobre o céu e a terra. Essa noite Jesus quer te ensinar a dormir como ele dormia, não ignorando a tempestade, mas confiando acima dela, porque quando o coração está firme no Senhor, nem o barulho do vento consegue perturbar o sono. Deixe que ele acalme sua mente, permita que ele silencie os trovões da sua alma e descanse, porque a paz não virá quando tudo se resolver. Ela começa agora no momento em que você decide confiar. Jesus está contigo no barco na noite, no meio da tempestade, durma em paz. José no cárcere, sonhos em meio à escuridão. Existem noites em que o escuro não está apenas fora da janela, mas dentro da alma, momentos em que tudo parece perdido, quando as promessas parecem distantes, quando a única coisa que nos cerca são paredes frias e a solidão. José conheceu bem esse lugar. Não apenas o cárcere físico do Egito, mas o cárcere da espera, da injustiça, da traição. E mesmo ali mesmo, naquela escuridão, Deus ainda falava, Deus ainda sonhava. A história de José, contada em Gênesis 37 a 50, é um testemunho poderoso de como os sonhos de Deus não morrem mesmo quando tudo parece acabar. Um jovem que foi odiado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado no fundo de uma prisão, poderia facilmente ter desistido, poderia ter deixado a dor vencer, poderia ter deixado o ressentimento tomar conta. Mas José escolheu algo diferente. Ele escolheu continuar confiando nos sonhos que Deus havia colocado dentro dele. E o mais impressionante foi justamente no cárcere, justamente na noite mais escura, que Deus começou a movimentar as peças do milagre. Quantas vezes você já se sentiu preso em situações que não merecia estar preso, em problemas que você não causou, em julgamentos injustos, em esperas que parecem intermináveis? Talvez você esteja neste exato momento, vivendo sua própria cela emocional, sentindo-se esquecido, abandonado, sufocado por um silêncio que machuca. Mas o que você precisa entender e crer é que a prisão não anula os sonhos de Deus. A escuridão não impede que ele te veja, e o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. José não sabia o que estava por vir. Ele não tinha ideia de que dali a pouco tempo o próprio faraó o chamaria para interpretar um sonho que mudaria a história do Egito e o colocaria como governador da maior nação daquela época. Ele não sabia, mas Deus sabia, e mesmo na prisão, Deus estava com ele. A Bíblia diz, em Gênesis 39, 21, o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua bondade e lhe concedeu simpatia aos olhos do carcereiro. Deus estava com ele ali no chão frio, ali no silêncio, ali nas noites longas. Isso muda tudo, porque se o Senhor está contigo, a prisão vira escola, a espera vira treinamento, o silêncio vira preparação. Você não precisa ver o palácio para acreditar nos sonhos de Deus. Você só precisa confiar que mesmo na cela, Ele ainda está escrevendo sua história. José não deixou de servir. Ele não deixou de interpretar sonhos dos outros mesmo quando os seus pareciam esquecidos. E isso nos ensina algo precioso. Enquanto você espera o seu milagre, sirva, ore, ajude e interceda. Talvez você esteja esperando algo grande de Deus, mas Ele está te observando. No cárcere, está vendo como você reage quando ninguém vê. Está ouvindo sua oração da madrugada. Está testando seu coração não para te punir, mas para te promover. José foi promovido porque não perdeu a fé. Ele continuou crendo, mesmo sem sinais. Continuou sonhando, mesmo cercado de grades. E o que isso tem a ver com suas noites?
Tudo porque muitos dormem como se estivessem encarcerados pelos próprios pensamentos, presos pela ansiedade, trancados em um ciclo de dor. Mas esta noite, Jesus te convida a crer que o lugar onde você está agora não é o seu destino final. É só uma estação, é só um degrau. E enquanto você descansa nele, Deus está preparando o momento exato em que a porta da cela se abrirá. Ore antes de dormir como José, com fé, com esperança, com a certeza de que o seu amanhã será diferente. Não importa há quanto tempo você está esperando, não importa se ninguém mais acredita nos seus sonhos, Deus acredita e Ele está no controle. A história de José nos mostra que os maiores propósitos de Deus não nascem em palácios, mas em prisões, e que as noites mais escuras podem esconder o nascer de um novo tempo. Então, antes de dormir, feche os olhos com essa certeza. O cárcere não é o fim. O sonho continua vivo e Deus está contigo. A visita angelical a Pedro na prisão. Havia uma noite em Jerusalém em que tudo parecia já ter sido decidido. Tiago, um dos apóstolos, havia sido morto por ordem de Herodes, e Pedro agora estava preso acorrentado entre soldados, vigiado por guardas de todos os lados, esperando apenas o amanhecer para ser executado. Era o fim, diziam. Não havia mais o que fazer, mas Pedro fez algo surpreendente naquela cela. Ele dormiu sim. Dormiu não por negligência, mas por confiança. Uma paz inexplicável invadiu aquele cárcere sombrio, e naquela noite escura, o impossível aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu de repente, uma luz brilhou na cela, e as correntes simplesmente caíram dos pulsos de Pedro. Ele foi acordado suavemente pelo mensageiro celestial e conduzido para fora da prisão, passando pelas guardas como se fossem invisíveis, até estar completamente livre. Essa história contada em Atos 12 não é apenas um relato de um milagre do passado, é um modelo de como o céu se movimenta em resposta à fé e à oração, especialmente à noite. A Bíblia diz que a igreja orava intensamente por Pedro, e enquanto ele dormia confiando no Senhor, a oração do povo ativava o céu. Sabe o que isso nos ensina? Que enquanto você descansa em Jesus, o céu trabalha por você. Quantas vezes, ao deitar-se para dormir, você sente o peso das correntes emocionais, ansiedade, medo, culpa, desesperança. Parece que você está preso, que não há saída, mas o que Deus quer te lembrar hoje é que nenhuma corrente é forte demais para impedir uma visita divina. Pedro estava acorrentado, mas não estava abandonado. Deus estava observando, e quando chegou a hora certa de noite, no momento de maior escuridão, o livramento chegou. Não foi um esforço humano que o libertou, não foi uma estratégia, foi intervenção divina, e isso pode acontecer com você. Você pode estar preso a pensamentos que te paralisam, a traumas que ninguém conhece, a situações que parecem irreversíveis, mas o anjo do Senhor ainda visita celas, e ele ainda quebra correntes, e ele ainda conduz seus filhos para fora das prisões. O segredo: ore e confie, e durma sim. Durma, porque dormir nesse caso é um ato de fé. É você dizendo: Senhor, eu não posso fazer mais nada, agora é contigo. É deitar e descansar, não porque tudo se resolveu, mas porque você entregou tudo nas mãos do Deus que nunca dorme. Pedro acordou confuso, pensava estar sonhando, mas a liberdade era real, e assim será com você. Quando Deus agir, será tão surpreendente, tão sobrenatural, que você vai pensar: será que é verdade? E será porque Deus não perdeu o endereço da sua cela. Hoje, antes de dormir, você pode fazer a mesma oração que a igreja fez por Pedro. Senhor, envia o teu anjo, quebra minhas correntes, liberta-me do que me prende, e depois durma em paz, porque a oração feita com fé move céus, destranca portas e transforma destinos. Pedro foi liberto na calada da noite, e você também pode ser. Comente agora como ato de fé e libertação: enquanto eu durmo, o céu trabalha por mim. Esse comentário é mais do que uma frase, é um grito espiritual, é uma declaração que ecoa no mundo invisível.
E ao deixar o seu like neste vídeo, você está ajudando outros a acreditarem que também podem ser libertados. Lembre-se, Deus não depende da luz do dia para agir. Ele não precisa de um tribunal ou de um plano humano. Ele age no escuro, no silêncio, na cela. Na noite ele entra onde ninguém mais pode entrar. E quando ele chega, as correntes não resistem. Você vai dormir diferente hoje, porque o mesmo Deus que enviou um anjo para Pedro já está movendo os céus por você. Descanse, a libertação está a caminho. O Salmo 91 à noite, o esconderijo do Altíssimo. Há um refúgio que não se vê com os olhos, um abrigo que não pode ser destruído por ventos ou tempestades, um esconderijo secreto onde a alma encontra descanso, mesmo quando tudo ao redor grita perigo. Este lugar é real e está descrito nas palavras poderosas do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Essa promessa não é para qualquer pessoa, é para aquele que habita, não apenas visita, não apenas busca de vez em quando, mas vive nesse esconderijo. E é neste lugar espiritual que nasce a verdadeira paz, não a paz do mundo, mas a paz que Jesus oferece firme, constante e imutável. À noite, o Salmo 91 ganha ainda mais força porque é justamente quando tudo se cala, quando os barulhos do dia cessam, que os pensamentos se intensificam, o medo cresce no escuro, a ansiedade ecoa no silêncio. Mas para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a noite é protegida, a alma está blindada, o coração está coberto. Quantas vezes você já tentou encontrar esse lugar? Já buscou alívio em distrações, redes sociais, séries, músicas, tudo para tentar silenciar a mente antes de dormir. Mas o verdadeiro esconderijo não é uma fuga, é um encontro com o Pai, um mergulho em sua presença. O Salmo 91 continua com promessas que fazem estremecer o coração. Não temerás o terror da noite. Você leu isso? O terror da noite. Deus reconhece que a noite pode trazer medos reais. Ele não desconsidera os sentimentos que você carrega quando o sol se põe. Ele sabe dos traumas que voltam na escuridão, das lembranças que doem, dos sonhos que assustam, da solidão que aperta, e por isso, ele te oferece um esconderijo, um lugar onde o terror não te alcança, onde o inimigo não entra, onde nenhuma seta pode atingir, um refúgio espiritual, onde você pode descansar de verdade, não só com o corpo, mas com a alma. Mas esse lugar tem uma porta, e a chave é a confiança. O Salmo 91, 2 diz: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É quando você declara com fé, mesmo sem ver, mesmo sentindo medo, que Ele é o seu refúgio, que você entra nesse esconderijo, e ali você pode deitar sem pavor, dormir sem desespero, descansar sem culpa. As promessas continuam. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a segurança do esconderijo. Não importa o que aconteça do lado de fora, quem está sob a sombra do Onipotente não é tocado pelo mal, porque há anjos enviados, há mãos poderosas estendidas, há proteção onde parecia haver só escuridão. E o melhor, o Salmo 91 termina com uma declaração do próprio Deus. Ele mesmo fala: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei-o a salvo, porque conhece o meu nome. Você consegue sentir o cuidado nisso? Deus está dizendo: se você se apegar a mim, eu te livro, eu te protejo, eu respondo quando você me chama, eu estarei contigo na angústia, eu te honrarei, te mostrarei a minha salvação. Não há promessa mais reconfortante para quem vai dormir. Então, antes de deitar-se hoje, declare com os lábios e com o coração: Senhor, eu escolho habitar no teu esconderijo, eu confio em ti como meu refúgio. E sinta com fé que algo muda ao seu redor, a atmosfera espiritual. Se transforma. O que antes era peso, vira leveza. O que antes era pavor, vira paz. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito, é um decreto de proteção.
uma carta do céu para a sua alma, uma promessa para os que creem. Que nesta noite você sinta a sombra do Onipotente sobre sua cama, sobre seus pensamentos, sobre seus sonhos, que os anjos acampem ao seu redor, que sua alma respire aliviada e que seu coração finalmente descanse, porque quem habita no esconderijo do Altíssimo nunca dorme sozinho. O sono do justo, Provérbios 3, 24. Quando te deitares não temerás, sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Provérbios 3, 24. Há uma promessa silenciosa escondida nesta passagem tão poderosa que, se crida e vivida, pode transformar suas noites para sempre. É a promessa do sono do justo, aquele descanso profundo suave, onde o corpo se renova, a alma se aquieta e o espírito repousa em paz. Mas quem é esse justo? Não é o perfeito, não é o que nunca falha, é o que confia no Senhor, o que anda em temor, em retidão, em aliança com o céu. É aquele que, mesmo em meio às lutas, escolhe viver com integridade, fazer o certo, permanecer firme no caminho. E para esse Deus, oferece mais do que proteção. Ele oferece sono tranquilo. Pense nisso, enquanto o mundo investe milhões em remédios, terapias e técnicas para dormir melhor. A palavra de Deus já nos havia dado. O segredo não é o colchão mais caro, não é o silêncio perfeito, não é a ausência de problemas, é a presença da justiça no coração, é viver com a consciência em paz, é deitar-se sabendo que você está em paz com Deus. Provérbios 3 é um capítulo inteiro dedicado à sabedoria, e a sabedoria, segundo a Bíblia, não é apenas conhecimento, é a arte de viver de modo que agrada a Deus. Quando você busca a sabedoria, o entendimento, quando anda nos caminhos do Senhor, você se torna justo diante dele, e como consequência, o sono torna-se uma bênção, e não uma batalha. Quantos hoje lutam para dormir, porque a mente não para, porque o coração está cheio de culpa, de preocupações, de mágoas não resolvidas. Mas o justo deita, e não teme, dorme, e não se atormenta, porque sabe quem guarda sua alma. Veja a beleza da promessa. Tu te deitarás, e o teu sono será suave. É um descanso doce, tranquilo, profundo, que restaura o corpo, sim, mas principalmente alinha o espírito. E sabe o que é mais lindo? Essa promessa está disponível para todos que decidem andar com Deus. Você não precisa ser alguém sem erros, precisa apenas viver em arrependimento, em comunhão, em fé. Hoje, antes de dormir, pergunte a si mesmo: tenho buscado viver como justo? Tenho andado em temor e verdade? Se a resposta for sim, descanse, essa promessa é sua. Se a resposta for não, arrependa-se, ore, entregue, e então essa promessa também se tornará sua. O sono do justo é mais que um presente físico, é uma recompensa espiritual. É como se Deus dissesse: filho, você andou comigo hoje, agora descanse nos meus braços. Eu cuido do resto, e Ele cuida mesmo. É Ele quem vela por você, enquanto seus olhos se fecham. É Ele quem envia anjos para proteger seu quarto, é Ele quem te cerca com sua paz. E mesmo que os problemas ainda existam, eles não têm mais poder de roubar sua paz, porque sua alma está ancorada em Cristo. Por isso, nesta noite, antes de se deitar, faça esta oração simples, mas poderosa. Senhor, eu escolho te honrar, ensina-me a viver com justiça, que meu sono seja suave como prometeste. E depois descanse simples assim, porque o justo não teme a noite. Ele sabe que há um Deus que nunca dorme e que vela por cada detalhe. Comente agora com fé: eu recebo o sono do justo. Esse comentário é um ato de fé, um testemunho silencioso de que você está buscando viver uma vida que agrada ao Senhor. E ao curtir este vídeo, você está levando essa promessa a outros que também precisam dormir em paz. Se sua mente está agitada, entregue. Se seu coração está pesado, confesse. Se há culpas, libere. E então deite-se como justo, durma como filho, acorde, como alguém renovado pela presença do Altíssimo. Porque o sono do justo não é um luxo, é uma herança, e nesta noite ela é sua. Oração de Ana.
lágrimas que precedem o milagre. Às vezes, antes do descanso vem o choro, antes da paz vem o desabafo, antes do milagre vem uma oração silenciosa carregada de dor e esperança. E foi exatamente assim com Ana. A história dela está em 1 Samuel 1 e nos mostra o poder de uma oração feita antes da resposta, antes da mudança, antes de dormir. Ana era estéril, por anos conviveu com a dor de não poder gerar filhos, sendo humilhada por Penina, sua rival. As palavras que ela ouvia diariamente não apenas feriam elas, dilaceravam sua alma. E naquela noite específica, após um banquete, Ana não conseguiu fingir, mas não quis se alimentar, não quis disfarçar a dor. Ela se levantou e foi ao templo, não gritou, não fez cena, apenas derramou sua alma diante do Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel 1:10, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Você já orou assim sem forças para falar com eloquência, mas com o coração explodindo por dentro? Já teve noites em que só conseguia chorar diante de Deus, como se cada lágrima fosse uma palavra, pois saiba que Deus entende orações sem voz. Ele interpreta suspiros, ele traduz lágrimas. Ana orou com tanta profundidade, com tanta sinceridade, que Eli, o sacerdote, achou que ela estivesse embriagada, mas não era vinho. Era dor, era entrega, era fé. E mesmo sem uma resposta imediata, Ana se levantou diferente. A Bíblia diz que seu semblante já não era triste. Ela voltou para casa, dormiu e tempos depois, concebeu Samuel. Sabe o que isso nos ensina? Que nem toda oração precisa de uma resposta instantânea para ser poderosa. Às vezes, o milagre começa no momento em que você entrega, no instante em que você para de fingir e começa a derramar tudo, quando você deixa de tentar controlar e apenas chora diante de Deus. Ana não recebeu um sinal do céu, não teve um anjo, não ouviu uma voz audível, mas ela orou, chorou e confiou. E você, o que tem guardado no coração? Que dores você leva para a cama sem contar a ninguém? Quais sonhos você enterrou por vergonha de pedir de novo? Jesus conhece, e hoje Ele te chama para orar como Ana, com verdade, com alma, com lágrimas. Não é preciso palavras bonitas, é preciso sinceridade, é preciso fé, é preciso coragem para expor a dor e dizer: Senhor, aqui está eu, não aguento mais, mas eu creio. Essa oração feita antes de dormir pode ser o início do seu milagre. Talvez você não veja nada diferente ao acordar, mas dentro de você algo terá mudado. A fé terá se fortalecido. O Espírito Santo terá trabalhado o céu, terá recebido cada lágrima como semente. Não tenha medo de orar com lágrimas. Jesus chorou. Ana chorou. Elias chorou. Davi chorou. O que importa não é se você chora, é para quem você chora. Nesta noite, antes de deitar, encontre seu templo. Pode ser seu quarto, seu travesseiro, seu silêncio. E ore. Diga tudo, mesmo que seja entre lágrimas, porque lágrimas sinceras são orações poderosas. E pode anotar: lágrimas derramadas diante de Deus jamais caem em vão. Durma com essa certeza. O milagre pode começar hoje com sua entrega. E quando menos esperar, o céu vai te surpreender, como fez com Ana. A paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Essa é uma daquelas passagens que não apenas nos consola, ela nos desafia, ela nos convida a viver uma realidade que transcende o natural e experimentar uma paz que não faz sentido aos olhos humanos. A verdade é que há noites em que tudo parece conspirar contra o descanso, contas a pagar, diagnósticos médicos, relacionamentos abalados, medos profundos, dores que a mente insiste em repassar como um filme sem fim.
A ansiedade, como um visitante indesejado, senta-se à beira da cama e nos impede de dormir. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo da prisão, nos revela um segredo que pode transformar essas noites ansiosas. Não andem ansiosos, mas como a resposta está logo em seguida. Em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. O caminho para a paz começa pela oração. Não uma oração mecânica, mas uma oração real, feita com súplica e gratidão. Suplicar é se colocar diante de Deus com humildade, é dizer: Senhor, eu não posso sozinho. E agradecer é reconhecer: mas eu sei que tu já tens cuidado de mim. Quando oramos assim, não apenas falamos com Deus, transferimos o peso, e é nesse momento que a promessa se cumpre. A paz de Deus desce, e ela guarda, ela protege, ela envolve. Veja, a Bíblia não diz que Deus necessariamente resolverá o problema no mesmo instante, mas diz que Ele enviará paz. E não qualquer paz, é a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não pode ser explicada, apenas sentida. É a paz que permite alguém dormir, mesmo sem saber como vai pagar o aluguel. É a paz que permite uma mãe descansar, mesmo com um filho distante. É a paz que permite o enfermo sorrir, mesmo com um diagnóstico difícil. É a paz que permite você deitar-se hoje e dormir, mesmo que nada ao redor tenha mudado, porque dentro de você tudo mudou. Essa paz não vem do mundo, não vem de circunstâncias, vem de Cristo. Ela guarda o coração que sente e guarda a mente que pensa, ou seja, essa paz envolve tudo o que somos. Ela fecha a porta ao medo, à angústia, à dúvida. Paulo nos ensina que essa paz é como um sentinela espiritual, vigiando a alma, mantendo longe tudo aquilo que roubaria nosso descanso. E se hoje você se sente inquieto, ansioso, com a mente acelerada e o coração pesado, Jesus te convida a entregar, a orar, a suplicar, a agradecer e a confiar antes de dormir. Diga: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Me cobre com Tua paz que excede o entendimento. Depois disso, respire, feche os olhos e confie. Você não precisa entender tudo. Você só precisa crer que Ele está no controle. Comente agora como ato de entrega: Senhor, eu recebo Tua paz que guarda meu coração e minha mente. Esse comentário é um passo de fé, é uma oração escrita, e ao curtir este vídeo, você está espalhando essa paz para outros que também precisam dormir sem medo, sem ansiedade, sem angústia. Você não precisa mais de respostas para descansar, precisa de Jesus. E se Ele está contigo, então sua alma pode silenciar sua mente, pode aquietar seu corpo, pode repousar. Que nesta noite a paz que excede o entendimento não apenas te visite, mas permaneça com você, e quando você acordar, ela ainda estará lá. Porque quem ora com fé dorme em paz, e quem dorme com Jesus acorda com esperança. Jacó e o sonho com a escada para o céu há noites que parecem o fim, mas se revelam como começos divinos. Foi assim com Jacó. Ele não estava apenas fugindo de casa, estava fugindo da culpa do passado, da insegurança quanto ao futuro. Havia enganado seu pai ferido, seu irmão perdido, o convívio familiar, e agora se encontrava sozinho no deserto com o céu como teto e uma pedra como travesseiro. Poderia ter sido apenas mais uma noite de medo, arrependimento e incerteza, mas foi exatamente ali, na noite mais vulnerável de sua vida, que Deus escolheu visitar Jacó com um sonho celestial. Gênesis 28:12 diz: E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus falou com Jacó enquanto ele dormia. Você percebe o que isso significa? O céu não espera o ambiente perfeito para se manifestar. Ele invade até mesmo os desertos. E mais, o céu não fala apenas com os santos e puros, fala com os feridos errantes, cansados. Jacó era tudo isso. E mesmo assim, Deus lhe mostrou uma escada que ligava a terra ao céu, uma ponte de comunicação, uma conexão entre o invisível e o visível.
uma revelação de que mesmo naquela condição, Deus estava perto. Quantas vezes você já se deitou carregando culpas pensando: será que Deus ainda me ouve? Será que Ele ainda tem planos para mim? Jacó deve ter pensado o mesmo, mas naquela noite ele descobriu um dos segredos mais lindos da caminhada com Deus. A graça encontra a gente onde estivermos e nos mostra que há uma escada mesmo quando achamos que estamos no chão. Deus estava dizendo: Jacó, você errou sim, mas eu ainda estou contigo. Eu sou o Deus de teu pai Abraão, e também serei o teu Deus. A terra em que você está deitado será sua, eu te guardarei por onde fores e nunca te deixarei. Jacó acorda assustado e diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 16, 17. Veja isso, a porta do céu se abriu justamente no lugar em que ele menos esperava. E talvez hoje você esteja como Jacó, cansado, ferido, cheio de dúvidas, carregando um passado que pesa e um futuro que parece incerto. Mas Deus quer te visitar esta noite não com condenação, mas com revelação. Ele quer te mostrar que existe uma escada espiritual sobre sua vida, que anjos sobem e descem, levando suas orações e trazendo respostas, que há comunhão entre o céu e você, que Deus não te abandonou. Ele só está esperando o momento certo para se revelar. Antes de dormir como Jacó, entregue tudo, descanse e espere, porque enquanto você dorme, os céus podem falar. Quantas pessoas pensam que o sono é apenas um desligar do corpo, mas na Bíblia, o sono muitas vezes foi portal para encontros com Deus. Foi dormindo que José, o pai terreno de Jesus, recebeu direções. Foi dormindo que Salomão recebeu sabedoria. E foi dormindo que Jacó viu os céus se abrirem. Você está disposto a confiar a sua noite a Deus? Não importa onde você esteja, emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente, o que importa é onde Deus está perto, e onde Ele está há escadas, há sonhos, há revelações. Deite-se hoje, como Jacó, com um coração sincero, mesmo que ferido, e permita que o Espírito Santo te visite no silêncio da noite, porque a escada continua de pé, e os céus ainda se abrem para os que confiam. Jesus acalmando o coração de Marta. Marta era uma mulher ativa, zelosa, dedicada a alguém, que, como muitos de nós, achava difícil parar e apenas confiar. Ela queria agradar Jesus, queria servi-lo da melhor forma, mas em meio a tanto fazer, esqueceu-se de apenas estar. Em Lucas 10, 38-42, encontramos Marta correndo de um lado para o outro, tentando organizar a casa para receber Jesus. Enquanto isso, sua irmã Maria estava aos pés do Mestre, ouvindo cada palavra, absorvendo cada ensinamento. A cena parece comum, mas revela algo profundo sobre o coração humano, especialmente sobre como vivemos nossas noites. Marta inquieta, cansada, preocupada. Maria serena, atenta, presente. Quantas vezes você se deita como Marta, a mente acelerada, os pensamentos girando, o dia acabou, mas sua alma ainda está correndo. Os problemas do trabalho, os desafios familiares, os compromissos, as decisões, tudo continua ecoando na sua cabeça, como se a vida não soubesse parar. Mas então Jesus fala com amor e firmeza: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ele não estava repreendendo o trabalho, estava ensinando que antes do fazer, vem o ser, antes da entrega, vem a conexão, antes da correria, vem a intimidade. Marta representa a todos os que vivem sobrecarregados, que tentam resolver tudo, que querem controlar o amanhã, antes mesmo de dormir hoje, que deitam pensando em como vão vencer o próximo desafio, sem perceber que o verdadeiro descanso não está nas soluções, mas na presença. Jesus estava ali na sala, e tudo o que Marta precisava era sentar-se, respirar, olhar nos olhos do Mestre e ouvir sua voz, mas a ansiedade falou mais alto. Talvez essa seja a sua realidade. Você até ora antes de dormir,
mas a mente não silencia. Você até diz que confia, mas carrega tudo sozinho. Você quer agradar a Jesus, mas esquece de estar com Ele. E nessa tentativa de controlar tudo, perde a paz, perde o sono, perde o sagrado. Hoje Jesus te chama da mesma forma que chamou Marta pelo nome com amor, mas com urgência. Filho, filha, você anda inquieto, mas só uma coisa é necessária. E essa coisa é estar com Ele, ouvir sua voz descansar aos seus pés, confiar que o amanhã está em suas mãos, e que a melhor parte da vida começa quando você para. Não é à toa que Maria escolheu a melhor parte. Ela entendeu que o que realmente acalma o coração não é o controle, mas a comunhão. E essa parte Jesus disse, não lhe seria tirada. Você pode perder oportunidades, recursos, tempo, mas o que você vive com Jesus, ninguém pode tirar. Antes de dormir, escolha essa melhor parte, desligue o excesso, silencie o caos, feche os olhos com a certeza de que Jesus está na sua casa, no seu quarto, no seu coração. Comente agora com fé e rendição. Jesus, acalma meu coração como fizeste com Marta. Esse comentário é um passo em direção ao descanso verdadeiro. É uma oração escrita, uma entrega sutil, mas poderosa. E ao curtir este vídeo, você está convidando outros Martas a se tornarem mais Marias, a trocarem a ansiedade pela presença, a encontrarem o que realmente importa. Você não precisa correr mais uma noite, você precisa estar. Jesus está te esperando para sentar à sua frente, para olhar em seus olhos e dizer: descansa, eu estou aqui, eu cuido de tudo, e então você poderá dormir com a alma leve, com o coração em paz, porque o segredo do descanso não está no travesseiro, está nos pés do Salvador. Jó, e a longa noite de dor. Existem noites que parecem nunca terminar, noites em que o tempo se arrasta, a alma sangra em silêncio, e o coração clama por respostas que não vêm, noites em que a dor fala mais alto do que qualquer pensamento. Jó conheceu esse tipo de noite, uma noite que não foi de horas, mas de dias, semanas talvez, meses, um vale escuro, onde as estrelas pareciam não brilhar mais. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, abençoado em tudo, família numerosa, riquezas incontáveis, saúde plena, reputação inquestionável, até que num espaço curto de tempo, ele perdeu tudo, filhos, bens, saúde, honra, tudo. E ali no silêncio da sua aflição, sentado sobre cinzas, coberto de feridas, cercado por amigos que mais feriam do que curavam, Jó viveu as noites mais sombrias de sua vida. A Bíblia diz em Jó 7, 3 e 4, assim me deram por herança meses de desilusão, e noites de aflição me foram destinadas. Quando me deito, penso, quando me levantarei. A noite se arrasta e fico me revolvendo na cama até o amanhecer. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Jó estava exausto, sem respostas, sem alívio. Ele se deitava esperando o dia, e o dia chegava sem trazer solução à noite. Para ele era um labirinto de agonia. Quantos vivem hoje assim? Quantos se deitam não apenas para descansar, mas para enfrentar uma batalha interior? Quantos revivem traumas, enfrentam medos, choram sem forças para explicar o motivo? Quantos, como Jó, perguntam em pensamento: quando tudo isso vai passar? Mas há algo poderoso em Jó que não podemos ignorar. Mesmo ferido, ele continuava falando com Deus. Ele não negou sua dor, não fingiu estar bem. Ele questionou, chorou, se revoltou, mas não silenciou a sua fé. Ele sabia que Deus o ouvia, sabia que havia algo maior acontecendo, mesmo que não entendesse ainda. E no meio de toda essa escuridão, Jó faz uma das declarações mais incríveis da Bíblia: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Mesmo sem ver, ele creu. Mesmo sem sentir, ele declarou, mesmo cercado pela dor. Ele escolheu esperar. Essa é a fé que vence as longas noites. A fé que sobrevive aos porquês não respondidos. A fé que diz: eu não compreendo,
mas confio a fé que diz: está doendo, mas não vou soltar tua mão. Sabe o que aconteceu com Jó? Deus não apenas restaurou tudo, Deus deu o dobro, e mais do que isso, Deus revelou-se a ele de um modo como nunca antes. Jó não apenas ouviu falar de Deus, ele o viu. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Essa é a maior bênção, não apenas ter coisas restauradas, mas conhecer a Deus na intimidade da dor, porque há revelações que só chegam nas madrugadas mais silenciosas, há experiências com o Senhor que só nascem nos vales. Se você está vivendo uma longa noite de dor, não se desespere, você não está sozinho. Deus está aí no quarto escuro da sua alma. Ele está te sustentando, mesmo quando você não sente. Ele está escrevendo uma nova história, mesmo quando você só vê páginas em branco. Pode doer esta noite, pode parecer interminável, mas amanhã virá, e quando vier, você não será mais o mesmo, será alguém que viu Deus de perto, que foi sustentado pelas mãos invisíveis do Pai, que sobreviveu ao vale, não pela força, mas pela fé. Durma hoje com essa certeza. O Redentor vive, e ele está vindo ao seu encontro. O cântico de Paulo e Silas. À meia-noite, imagine isso, uma cela fria, úmida, escura. Correntes nos pés, feridas abertas nas costas, injustiça gritando mais alto que qualquer consolo. O corpo exausto, a alma pressionada. Era noite, era meia-noite. Qual seria sua reação em uma situação assim? Chorar, reclamar, silenciar. Mas Paulo e Silas escolheram adorar. Sim, adorar, louvar, cantar. Não havia holofotes, não havia púlpito, não havia multidão, só correntes, prisão e fé. Atos 16, 25 diz: por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Essa cena é uma das mais profundas demonstrações do poder espiritual do louvor, porque aquele cântico não nasceu de uma vitória, mas da dor, não foi entoado após uma cura, mas no meio da prisão,